Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo da GBCAD. Eu sou o Geraldo Brodbeck e eu vou mostrar para vocês uma continuação sobre o uso das tabelas do Active 3D, as tabelas de quantitativos. Nesse projeto aqui nós temos paredes e vigas em 3D, aqui numa planta baixa, e esses objetos têm informações dentro deles que vão ser usadas nas tabelas. Além do tipo de objeto e do nome do estilo, nós podemos colocar outras informações aqui na categoria identidade, que pode representar uma fase do projeto, pode representar uma tag dizendo se ele deve ser executado, ou se deve ser orçado, ou se ele já foi, se ele foi executado ou não. Aqui nós temos uma tag que eu estou usando para dizer que foi executado. Temos aqui nesses outros objetos uma outra tag dizendo que é para executar, e aqui uma outra tag que é para compras. E tem uma outra aqui ainda que eu não coloquei em tabela, que é planejar. E cada uma delas tem fases diferentes, tá? Além disso, nós temos também uma outra informação aqui nesses objetos, que aparece aqui dentro nos elementos construtivos, que são esses 4 códigos aqui, ó, separados por ponto e vírgula. Essa informação aí a gente acessa com esse botãozinho que tem aqui do lado. Esse botão abre o recurso de elementos construtivos do Active 3D, que nada mais é do que colocar um código naquele campo. Basicamente é só isso, só que depois essa informação é usada de várias formas, tá? Enfim, escolhido o item aqui, essa ferramenta permite que a gente clique nesse botão e copia os itens que estão selecionados, podem ser mais de um, para dentro do nosso elemento construtivo do objeto que foi selecionado, ou de mais objetos que tenham sido selecionados. Como isso aqui é uma propriedade do estilo, a gente vê esses 2 pontinhos aqui do lado, significa que vai valer para todas as paredes que têm o mesmo estilo. Então esses aqui são os elementos construtivos que foram colocados nesse campo aqui, desse objeto que foi selecionado. Vamos ver como isso aparece nas tabelas. Nós temos aqui a primeira tabela, que eu vou abrir aqui, que é a tabela de compras. Ela foi criada com um filtro dizendo que são todos objetos com tag compras. Então todos eles têm esse tag compras aqui. Nós temos comprimento, área lateral e perímetro que estão sendo somados. Aqui mostra qual é a fase. E aqui estão os elementos construtivos. Só que dessa forma que eles não têm muita utilidade. Então a gente vai dentro de opções e pede para dividir o elemento construtivo em várias linhas. A primeira linha, que tem 4 itens, vai ter 4 novas linhas, vai ser 3 novas linhas aqui para mostrar os outros itens. E assim a gente tem os elementos construtivos individualizados aqui. Só que eu estou repetindo o objeto. Eu não posso usar esses somatórios aqui porque os valores vão dar diferentes, né? Como eu estou repetindo esses objetos aqui, estou repetindo os elementos construtivos também, vou ordenar aqui por elemento construtivo para ver. Nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 elementos construtivos associados a essa parede ali, ou em várias paredes. Para facilitar esse trabalho com essa lista grande, a gente vai pedir para ele unir linhas semelhantes. Que esse recurso vai fazer com que ele pegue todos os dados que são iguais numa determinada linha e vá colocando tudo na mesma linha. Começa a comparar a próxima, a seguinte, a outra. Todas as vezes que forem determinados campos forem iguais, ele soma junto com a linha atual. A gente faz isso aqui clicando em opções. Clica aqui unir linhas semelhantes e escolhe quais campos eu quero juntar. Então eu quero pegar o tipo, eu vou juntar parede com parede, não vou juntar parede com viga, tá? O pavimento, porque eu quero todos do térreo. O estilo eu não quero considerar, então nós temos estilos aqui interno, pode ser que existam paredes do estilo externo, do estilo diferente com o mesmo nome. Como isso não é uma restrição, eu vou deixar ele juntar os estilos. Vai aparecer o nome do estilo do primeiro item da primeira linha que foi criada. As seguintes não são modificadas, tá? E eu quero elemento construtivo, então ele só vai juntar elementos construtivos que forem iguais.
Quando eu faço isso, ele junta todos os elementos construtivos de parede. Aqui ele ainda ficou repetido, pelo que eu consigo perceber. Deve ter mais alguma coisa nas opções que a gente não viu. Ah, ele está com o ID ligado. Está separando por fase. Ó. Eu vou tirar esse ID e ele vai juntar as fases. Então ele juntou fase 4, na realidade isso aqui não vale porque ele está juntando as informações, isso aqui não faz parte das colunas que ele está comparando, então ele coloca um valor qualquer aqui, que é o valor do primeiro item. Mas aqui nos itens que são somados, ele coloca o total de cada linha, e aqui o total de todas as linhas. Então agora nós temos elementos construtivos individualizados aqui, separados um por um, com seus valores. E quando a gente separa os elementos construtivos, ele consegue ter um código que ele usa para pesquisar dentro daquele arquivo de elementos construtivos, e ele passa a trazer aqui essa especificação. Vou pegar a unidade aqui e vou levar para cá e vou abrir um pouquinho mais a descrição aqui, ó. Então a gente consegue ter agora os elementos construtivos individualizados e somados. Vamos verificar como é que ficaria numa outra tabela dos itens a executar, por exemplo. Eu vou pedir para dividir a linha em vários elementos construtivos. Aqui eu vou verificar, o ID eu não quero. Também gerou os dados unificados dos itens que tem que executar e assim por diante. Eu quero mostrar também um outro recurso que eu vou mostrar nesse outro arquivo aqui, fazer uma tabela de esquadrias dessa vez. É uma tabela igual a de quantitativos, com a diferença que ele só aceita esquadrias. Vou pegar uma janela qualquer aqui, vou largar dentro da tabela, pedir para mostrar todas as janelas, e ele mostrou as janelas do projeto. Então temos aqui 1, 2, 3, 4, 5 janelas, certo? Nas esquadrias a gente tem outra opção aqui, que é incluir linhas adicionais, então para o madeiramento ou para os componentes de esquadrias. Então ele coloca embaixo de cada esquadria uma linha a mais, mostrando os elementos que compõem a esquadria. Então a janela possui vidro, moldura e peitoril. Todas as janelas são mais ou menos iguais, tem os mesmos componentes, tá? Só que algumas é vidro de correia, outra é vidro fixo. E esses elementos podem ter alguns valores. Eu vou escolher umas colunas interessantes aqui. Cota de base, largura, altura, área. Então temos esses valores agora. E aqui eu também posso pedir para unir linhas semelhantes. Além de eu ter as linhas adicionais, eu também posso pedir para juntar objetos do mesmo tipo e mesmo estilo. Eu vou ter que pedir para somar, por exemplo, se eu quiser as larguras, eu peço para somar aqui, criar totais na largura, criar totais em área. E agora eu tenho a área do estilo, como eu tenho a JM1, 2 e 3, ele separou. Mas os vidros, os rebocos e o comprimento das soleiras, ele conseguiu manter. A área das soleiras, né? Ele conseguiu juntar, porque aqui nós temos 2 itens, janela JM1, 5 itens de vidro, 5 molduras e 5 peitoril ou soleira. Esse foi o recurso de incluir linhas adicionais. No madeiramento ele vai separar caibros, terças e outros elementos. Para isso eu posso criar uma nova tabela de quantitativos. Eu vou pegar o meu madeiramento aqui, largo na tabela. Só existe um, mas eu posso criar as linhas adicionais. Daí eu ligo aqui o campo de
comprimento, acho que é o suficiente, largura e altura. Comprimento, largura e altura. Então agora o madeiramento, que era um item só, aparece aqui mais os caibros, mais terças, ripas, espelhos laterais, espelhos de beiral. Queria mostrar essas opções então. Aqui nós usamos as tags para poder filtrar os objetos e usamos o recurso de unir linhas semelhantes e dividir elementos construtivos em várias linhas. É importante a gente poder criar várias tabelas que pegam aqui nesse caso etapas diferentes da obra. Muito bem, era isso por enquanto. Muito obrigado.